Sejam bem-vindos. Por favor, sentem-se no centro da sala e preparem-se para assistir a um desafio dos mais extraordinários: a exploração de petróleo no subsolo marinho. Uma aventura em busca de petróleo em rochas de até 130 milhões de anos nas bacias sedimentares brasileiras. Bacia de Campos, estado do Rio de Janeiro. Maior reserva petrolífera da plataforma continental brasileira, responsável por mais de 80% da produção nacional. Aqui estão os mais importantes blocos exploratórios da OGX. Esta plataforma, localizada em águas rasas a 90 quilômetros da costa, é o ponto de partida da nossa viagem. Vamos descer a 4,5 km abaixo do fundo do mar, passando por camadas geológicas depositadas na época em que os dinossauros dominavam a Terra. É hora de entrar no poço. A partir daqui, começam os maiores desafios da exploração de petróleo. Para que o petróleo se acumule no reservatório, é preciso que algumas condições geológicas ocorram no tempo adequado, em sincronismo. O petróleo se forma em rochas geradoras em camadas profundas. Por causa das diferenças de pressão, ele tende a subir através das fraturas entre as rochas. Para que o petróleo se acumule, é necessário que ele encontre um reservatório poroso que esteja numa trapa, ou seja, numa armadilha. Este reservatório ainda precisa estar coberto por rochas selantes que impeçam o óleo de continuar a subir. Parece improvável, mas é exatamente o que ocorre nas concessões da OGX da Bacia de Campos. Estamos na primeira camada geológica abaixo do solo marinho. Os primeiros 300 metros de sedimentos são formados por rochas calcárias, depositadas há 10 milhões de anos. Logo abaixo das rochas calcárias, encontramos uma camada impermeável de rochas argilosas conhecidas como folhelos. Com sua característica selante, são elas que bloqueiam a passagem do óleo. Isso faz com que ele fique retido na camada que vem logo abaixo, formada por arenitos. Por ser muito poroso, esse tipo de rocha é um ótimo reservatório de petróleo. Não à toa, é onde se encontra a maior parte das reservas brasileiras. Já estamos a 2.550 metros de profundidade e começamos a penetrar as paredes de um vulcão soterrado há cerca de 45 milhões de anos. Ele foi formado na mesma época do Morro São João, que também é um vulcão extinto, na região de Rio das Ostras. Nossa aventura prossegue, deixando para trás as rochas vulcânicas e entrando em novas camadas arenosas, onde a OGX também já encontrou petróleo. São as rochas da transição do Terciário para o Cretáceo, período em que ocorreu a extinção dos dinossauros. Depois de passar por mais uma camada de rochas argilosas, chegamos a uma formação de grande importância para a OGX, os calcarenitos. Esta rocha reservatório se estende por uma grande parte dos blocos da empresa, com descoberta de petróleo na maioria dos poços. A 3.650 metros de profundidade, encontramos uma camada de sal de cerca de 115 milhões de anos. A partir deste ponto, saímos de uma bacia marinha e entramos numa bacia continental, numa camada de rochas calcárias chamadas estromatolitos microbiais, onde a OGX também já encontrou petróleo. Este tipo de rocha tem origem na intensa deposição de algas, em lagos formados durante o processo de separação entre África e América do Sul, há cerca de 135 milhões de anos. Passamos da barreira dos 4.000 metros. Aqui, encontramos outro tipo de rocha reservatório. São calcários chamados coquinas, formados pela acumulação de conchas e carapaças da fauna dos lagos. Nossa viagem termina na porção mais profunda da Bacia de Campos. Aqui, 4.500 metros abaixo do solo marinho, estão as principais rochas geradoras de petróleo. Os folhelos escuros, ricos em matéria orgânica. É dentro deles que o poço é concluído. Como este, vários outros poços da OGX já foram perfurados na Bacia de Campos, o que comprova que uma nova província petrolífera já foi identificada.